yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e vamos parar um pouquinho de olhar pro presente? Vamos olhar um pouquinho pro futuro. E hoje, meus amigos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a perpetuação do Ano do Fogo. Pois é, a Konami tá maluca e o ano é o Ano do Fogo, como todo mundo já sabe. Estamos compartilhando formatos, não só no TCG, mas no ACG e no Master Duel, onde por ali o Snake Eye está reinando. E a gente chama esse o meta de fogo. Portanto, como você pode me ouvir falando sobre o formato Tier 0 que a gente vive por aqui no TCG, por exemplo. E no ACG, ele já vem encarando isso aí há um tempo. Com o Fire King, Snake Eye é a mesma coisa que rola por aqui. No Master Duel ainda não tem Fire King, mas daqui a pouco chega. Então, os três formatos estão nessa vibe aí. Porém, tem um deck que atiçou o coração dos coitados. É também um deck de fogo, mas que foi lançado em LED, né, em Legacy of Destruction, que é a próxima Main Collection do TCG, mas que no ACG já foi lançado lá em janeiro. Pra gente, chega em maio. Que são os Tenpai Dragon. O Tenpai Dragon é um deck de fogo, de dragões, como o nome dele já diz, e ele é bem diferentão. Ele é um deck diferente porque ele interage diretamente na batalha, diferente de um Warhawk, que é um deck de batalha, ou sei lá, de um Ancient Warriors, que tenta ficar tirando cartas dos amiguinhos, mas principalmente é um deck de bater também. Tem um tempo que a gente não tem um deck nessa vibe, um deck de batalha mesmo, tá ligado? Quando a Battle Phase é algo de fato muito, mas muito relevante. Esse deck tem um potencial bem interessante, e como eu não falei sobre ele na época do lançamento, ou na época que as cartas foram divulgadas, eu vou fazer esse vídeo tentando mostrar um pouquinho pra vocês do que se trata esse deck. Lembrando, não é uma apresentando o deck. Quando estiver chegando no TCG, eu faço um vídeo mais aprofundado, comentando não só sobre o deck, mas também sobre as implicações dele no formato, até porque por hora a gente nem sabe como vai estar o formato quando essa coleção chegar pra gente lá em maio, tá ligado? Então, vamos tentar entender um pouquinho do que se trata o Tenpai Dragon pra perpetuar esse Ano do Fogo. E será que o Tenpai Dragon tem o potencial de fato, tirar o título de Tier 0 de Snake Eye ou algo do tipo? Ele vai bater de frente com esses decks? Vamos tentar entender um pouquinho dessas nuances. O assunto é esse, meus amigos, partiu então, vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os últimos reportes, né? Os últimos reportes da Road of the King, que é o metagame do ACG, já que o Tenpai Dragon por lá já foi lançado em janeiro, então desde janeiro o metagame é impactado pelo Tenpai Dragon, certo? Eu tenho esse vídeo aqui em cima, onde eu comento sobre o uso do Tenpai Dragon no ACG, e você pode dar uma olhada lá em cima que eu comento inclusive coisas sobre o deck. E o impacto dele, né, a implicação da existência dele no formato do ACG. Aqui a gente só vai pincelar por cima. Então, o que causou a comoção na galera de pensar, meu Deus, tem um deck novo por aí, quem sabe agora é o momento da gente desbancar a porra do Fire King e do Snake Eyes, por exemplo, já que no ACG vinha tendo alguns indícios disso. Esse aqui é o primeiro reporte que foi lançado, quer dizer, eu não sei se é o primeiro reporte, mas foda-se, é o primeiro em que o Tenpai Dragon teve visibilidade, que foi lançado ali na semana 17 a 21 de janeiro, né? Então, de todos os torneios catalogados aqui no ACG, você teve uma representatividade de Tenpai Dragon de 14.5, sendo que o Fire King, que é o mais usado, teve 19.7. Então, ele estava imediatamente atrás, né? Seguido pelo Snake Eye, é claro que, enfim, né? Vocês sabem como é que funciona. Então, o Tenpai Dragon apareceu dessa forma. Lembrando que no ACG você tem cartas como o Kaiser Coliseu, que inclusive é usado aqui na decklist dos amiguinhos, né? Então, ele apareceu mais ou menos assim. Um deck com bastante hand traps, porque cabe bastante tech card nele, tá? O que é bem interessante. O reporte seguinte, nós tivemos uma subida aí do Tenpai Dragon, né? Tudo bem que aqui tem, na verdade, não sei se é uma subida, porque na verdade aqui só tem mais torneios, né? Mas o Tenpai Dragon, no mínimo, se consolidou como sendo um deck interessante no formato do ACG. E ele teve essa representatividade. No mínimo, ele foi consolidado. E foi por causa disso aqui que as pessoas começaram a imaginar que ele seria um deck que iria engolir, quem sabe, o meta de fogo. E quando chegasse no TCG, olha, pode acontecer algo nesse sentido também, tá? Então, só pra inicialmente, essas duas imagens vão servir pra gente, e a gente agora vai tentar falar sobre as questões do deck. O layout tá desconfigurado, então deixa eu corrigir essa porra aqui. Beleza, meus amigos? Então aqui na tela eu coloquei um esboço leve do que seria o esqueleto do Tenpai Dragon, e a gente tentar entender como ele funciona, como esse deck funciona. Então é o seguinte, ele é um arquétipo de monstros de fogo, dragão, e que tem a temática de fazer síncros. Basicamente, todos eles compartilham de um efeito em comum, que é, durante a batalha, você pode dar o efeito e fazer um Synchro Summon, usando
como material o monstro que tá ativando o efeito. Temos 3 Tenpai Dragons no main deck, que é o Baidora, o amarelo, o Fadora, que é o verde, e tem o Zogdora, que é o vermelho. Então você tem esses 3 dragões aqui, onde só o vermelho é Thunder. O vermelho é Thunder, o verde não é, e o branco também não. Então dá pra dizer que o vermelho é o mais importante, talvez, só que de todos ele é que tem um efeito piorzinho, mas ele é o mais importante porque ele é Thunder. Precisamos de Thunder pra fazer Synchro, certo? Pois é, todos eles têm esse efeito. Durante a batalha, você vai poder fazer um Synchro Summon, usando o monstro que ativou o efeito como material, pra poder fazer as tuas jogadinhas, né? Beleza, e aí a gente entra nas diferenciações entre eles. Porque temos aqui esses 3 monstrinhos de main deck, 2 spells e só isso. Como você pode ver, a engrenagem é extremamente pequena. Dá pra meter um montão de coisas por aqui. Beleza, agora vamos às diferenciações. Esse primeiro aqui, que é o Baidora, né, o branco, ele é nível 3. O ataque dele é de 1700, um ataque ok. E se ele é normal ou special, você pode pegar um Sengen, Spell Trap do teu deck, que são as cartas desse arquétipo, e aí você adiciona pra tua mão. Mas, lembra que tem toda aquela questão do design de cartas ser totalmente impactado pelas cartas disponíveis no jogo? Aqui, além de poder pegar pra mão, você pode setar ela direto do teu deck. Então você não precisa pegar do deck pra mão. O normal summon desse bicho seta a carta do deck. Setar a carta do deck dá espaço pra você tomar Ciclone, por exemplo? Dá, mas te dá a possibilidade de jogar em volta de draw, por exemplo, minimamente. Então você seta direto do deck. Esse é o efeito dele, ele é o melhor de todos porque ele faz isso aqui, né? E pra além disso, ele tem um outro efeito aqui. Você não toma dano de batalha envolvendo os teus dragões de fogo. Então, beleza, aí eles querem bater, mas eles não querem que você morra, que você tome dano. E para além disso, uma vez por turno, você vai poder fazer, durante a batalha, né, você pode fazer um Synchro Summon usando os monstros que você controla como material. Então esse é o dragão branco. Quando ele entra, ele pega uma como é que é o nome das cartas mesmo? Uma Sengen. Pega uma Sengen Spell Trap, pega pra mão ou seta no campo, e ele pode fazer Synchro. Só isso, tá? Agora a gente vai pro próximo. O próximo é esse aqui, o Fadora, o dragão verde. Se ele é normal ou special invocada, ou no começo da Damage Step, se um monstro batalhou, e aí você vai poder fazer esse efeito. Lembra que é um trigger de summon ou um trigger quando a batalha acontece. E aí você vai poder escolher um nível 4 ou menor dragão de fogo no teu cemitério como custo e você faz summon dele pro campo. O efeito não é negado nem nada do tipo. Você pode só usar esse efeito uma vez por turno e para além disso ele te dá um efeito contínuo também, que seus dragões de fogo não podem ser destruídos por batalha. Então o branco não deixa você tomar dano e o verde não deixa os dragões morrerem. Tudo que você quer é bater, porque bater triga os monstros. E aí, para além disso, ele tem o efeito de fazer o Synchro igual os outros dois. Para finalizar, temos o Thunder. O Thunderzinho, ele não tem efeito de vantagem de poder pegar cartas, mas ele é uma carta vital. Ele deixa você fazer Synchro durante a batalha, claro, como todos os outros. E para além disso, se você controla um dragão de fogo, você pode Special Summon essa carta da tua mão. E aí, no começo da Damage Step, se o monstro batalhou, você pode Special Summon um nível 4 ou menor fogo do teu deck. Na verdade, ignora o que eu disse por ele ser o pior. Na verdade, dá pra fazer o OTK inteiro só com ele. Pois é, então todos eles são bons em algum nível, né? O branco, quando entra, pega uma carta do deck e deixa você fazer Synchro, além de não deixar você tomar dano envolvendo os teus dragões de fogo. O verde vai poder invocar um bicho do cemitério, seja quando ele é normal, quando ele é special ou no começo da batalha, e os monstros não morrem em batalha também, além de deixar fazer Synchro. E pra finalizar você tem o vermelho que se invoca sozinho da mão, e além disso ele traz um do deck quando a batalha começa, que é quando tudo começa a ficar muito maluco nesse deck, certo? Então essas são as cartas base. De spell de apoio a gente tem esse campo aqui, que ele diz que dragões de fogo que você controla são inafetados por monstros, são inafetados por efeitos ativados, não é só monstro, por efeitos ativados durante a sua main phase 1. Então durante a main phase 1, os teus dragões de fogo são inafetados por efeitos ativados. Beleza? Então, se você quer tentar tirar os bichos do campo antes de entrar na batalha, porque é na batalha que a festa acontece, cuidado. Você não vai conseguir, porque o campo deixa os monstros inafetados. E aí, para além disso, durante a main phase, você vai poder adicionar um Tenpai Dragon do deck pra tua mão e descartar uma carta. Simples, tranquilo. E por fim, ele tem mais um efeito que se essa carta é destruída durante a batalha, você vai poder escolher um dragão Synchro que você controla e o ataque dele se torna o dobro, tá? Então essa carta é muito importante, quer dizer, ela é importante pra deixar você fazer as coisas quando não é dentro de um replay de Yu-Gi-Oh! Pro. Pra finalizar, a gente tem a spell, a Sangen Kaimen, que é uma spell quick, que se essa carta foi ativada fora da batalha, você pode aplicar um dos efeitos, mas se ela foi ativada dentro da batalha, aí você pode usar os dois, que é adicionar um nível 4 ou menor dragão de fogo do deck pra tua mão, qualquer dragão de fogo, tá? Um nível 4 ou menor dragão de fogo do deck pra tua mão, e se você ativou dentro da batalha, você pode usar os dois, né? Que é ou adiciona esse dragão de fogo
e faz summon de um dragão de fogo da mão. E você pode invocar o mesmo que você buscou, né? Se o efeito for ativado fora da batalha, você escolhe um dos dois efeitos para resolver. E se for ativado dentro da batalha, você pode aplicar os dois, adicionar e invocar. Essas são as cartas. É bem simples. E eu não sei se você tá conseguindo ver algum tipo de conexão aqui. A conexão vai entrar agora que a gente chega nos síncros. Os síncros são o seguinte, nós temos aqui esse síncro, que é o menorzinho, que é o síncro 7, um Tanner, e tem esse síncro aqui que é o boyzão. E o que acontece? Ele é feito com um Dragon Tanner mais um ou mais não Tanners dragões. Então é específico para dragão. E os Tenpais são todos dragões, tá tudo certo. Se esse card é síncro invocado, você pode escolher um dragão de fogo no teu cemitério. Faz summon dele, só que você não pode fazer summon pro resto desse turno, exceto de monstros dragões, o que não tem nenhum problema. Então beleza, nada demais. Ele é invocado, invoca outro do cemitério, pra você continuar batendo e continuar fazendo o efeito de síncro. Lembrando que em decks que você tem essas cartas que tem efeitos, o que você quer fazer é ativar o efeito de todos eles, né? Então você quer ativar efeito pra fazer síncro de todos os três. Você quer completar o ciclo, tem que ativar de todos os três. E pra além disso, que é um efeito que esse e o outro 5 também tem, que se 3 ou mais ataques foram declarados nesse turno, você pode fazer summon dessa carta do teu cemitério. Porque sim, desde que ele tenha sido síncro summon previamente. E aí você pode destruir uma spell trap no campo. Combos, lembra que a gente tem a spell de campo, que quando vai pro cemitério, quando morre durante a batalha, ela dá alvo no dragão e dobra o ataque dele? Tá aqui como você faz isso. Esse dragão volta do cemitério só porque ele quer, e quando ele volta ele mata o campo dá efeito no dragão e dobra o ataque dele. Poggers. Pra finalizar nós temos o outro dragãozinho aqui, que se ele é síncro invocado, você muda todos os monstros no campo pra posição de ataque. E aí o oponente deve declarar ataque, se ele puder. E ele não pode ativar cartas ou efeitos durante a batalha. Beleza. Se 3 ou mais monstros, se mais 3 ou mais ataques foram declarados nesse turno, você pode expressar essa carta do cemitério também, igual o outro, e você pode destruir uma carta no campo, herói, de qualquer lugar. Então tem até formas de utilidade de você lidar com cartas caso o jogo não acabe. Então assim, cara, parece tudo muito desconexo, né? Parece tudo que, meu Deus, e agora? O que eu faço? Sabendo dessas informações. Aí é que a gente entra na gameplay, que é pra você ver como as coisas funcionam. Eu vou mostrar aqui pra vocês um replay nessa tela de um canal que eu encontrei aqui aleatoriamente. Aleatoriamente não, né? Eu procurei. Então eu só preciso encontrar a porra da tela do YouTube, tá aqui. E a gente vai poder acompanhar isso aqui rolando, ó. Eu vou botar do começo, onde a nossa jogada vai ter um dragão branco só, beleza? Então a jogada é a seguinte. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui essa velocidade, 1,25 e vamos. Então o cara que vai passar o turno pro cara de cima lá jogar. Comprou uma carta. Essa carta literalmente não importa. Então, standby, main phase, normal summon desse dragão. Quando ele é invocado, ele pega a spell do deck. Então a gente vai pegar a Sanguine, que é o campo, seta do deck. Efeito dela, flipa. E aí você vai dar o efeito de ignição, de pegar um dragão de fogo e adicionar pra tua mão e descartar uma carta. Lembrando que nesse momento os meus dragões são inafetados, né, por cartas do oponente. Então você vai poder pegar o dragão vermelho e faz special summon dele pro campo. Batalha. Não tem setup? Não, é só isso mesmo, batalha. Você bate com o dragão branco então. O dragão branco vai dar efeito e isso triga o dragão vermelho, porque o ataque rolou. Então o dragão vermelho vai invocar um dragão do deck e você traz o verde, completou. Eu só preciso disso, os 3 dragões aqui no campo batalhando. Pode ter monstro do outro lado? Pode ter monstro do outro lado, porque lembrando, os bichos se conectam, né? Não toma dano, o outro não deixa morrer, então vapo. O importante é que o primeiro ataque conecte de alguma forma, tá? Porque nesse momento o dragão verde não estava no campo, então ele tem que estar no campo para que você não perca os teus monstros em batalha, para você poder bater em monstros maiores, caso o cara tenha só monstros grandes. Então, continuando. Deu esse dano, bate com o outro dragão e bate com o outro dragão. Bate com todos os 3, beleza, deu um dano no oponente. Agora você vai dar efeito de um deles para fazer síncro, nesse caso o de fogo, que eu preciso usar o Tanner, né? E fez o síncro do dragão 7. O dragão 7, quando é invocado, ele traz o bicho do cemitério. Trouxe o vermelho de novo. Batalha, bateu, continua batendo com o vermelho. E dessa vez o verde viu um ataque rolando, então ele tem dragão do cemitério para invocar. Você dá efeito e traz o dragão branco do cemitério. Dá um dano no oponente, bum. Bate com outro dragão, bum, deu dano. Assim, aqui o jogo já acabou. Nesse exemplo hipotético que é só um cara com um campo vazio e sem hand trap. Beleza, beleza. Mas dá pra fazer mais do que isso? Então, aqui já foram 8.000 de dano. Acabou, beleza? Porém, você ainda pode bater com 5. E depois de bater com 5, você pode dar efeito do outro dragão. Até agora, só um deu efeito pra fazer 5. Então, o outro dragão verde dá efeito. Se usa como material com o 5 e invoca o nível 10. O Tenpai nível 10. Isso você pode trazer o do cemitério, o 5 do cemitério, ele se invoca porque 3 ataques já foram declarados nessa batalha. Bate de novo agora com o outro bichinho, você já tá dando aí 5.600 a mais do que os 8.000 de dano no oponente. Bate com ele, bate com o 5 de novo e agora o último monstro tá fazendo 5, que é o branco. E você vai poder fazer mais um Synchro Summon para fazer esse Trident Dragon. Ele é peculiar, ele tem um efeito que quando ele entra você vai matar até 2 cartas que você tem no campo. E com isso você vai poder declarar ataques pela quantidade de cartas que você matou.
E você vai matar duas cartas aqui, né? Você vai matar o Synchro e o campo. Nisso, o campo morreu, então você dá alvo em um dragão teu e ele dobra o ataque. Lembrando que eu matei duas cartas, então o Tridente d'Água bate duas vezes. E ele tem 3.000, vai dobrar o ataque para 6.000. E eu ainda posso invocar o Synchro do cemitério, o Synchro 10, porque 3 ataques foram declarados nesse turno. Então o Synchro 10 volta. Voltou o Synchro 10, dobra o ataque do Tridente Dragon, bate de novo com o Synchro 10, mais 3.000, e bate 3 vezes, né, com esse dragão aqui, ó. Puta que pariu. Então, nisso aqui, você já deu pra lá de 30k de dano no oponente. Numa batalhazinha em que o campo do cara tava vazio. Beleza, mas não é esse o ponto. Porque você vai ver que daqui a pouco a gente chega em alguns pontinhos, né? A gente só vai ver mais duas coisas rolando. Que a próxima coisa que o nosso humano vai colocar aqui na tela é o OTK só com o vermelho. E, obviamente, o oponente com o campo vazio, né? Mas enfim, é só pra exemplificar. Normal som do vermelho, batalha, o vermelho bate direto, invoca dentro do deck, trouxe o verde, bate. Você faz efeito fase 5, traz o nível 7, efeito nível 7 traz o verde dá efeito, traz o vermelho, bate, bate, bate. Efeito do branco, já deu ATK, né? Mas enfim, faz o vermelho, o 5 volta do cemitério, bate, bate, beleza? E isso aí já dá pra lá de 8.000 também, só com o ataque do vermelho, tá? E aí, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês é uma coisa bem engraçada, que a gente vai ver nesse canal aqui da Road of the King, né? Da Road of the King, olha, do Exódio. Do Exódio, né? Deu do List. Então, seguinte, o cara vai fazer uma mesa de rescue aqui, qualquer, tá? Qualquer mesa de rescue aqui. Beleza, o Impermanence foi dropado e temos Lightning Storm na mão, que é uma das propostas do deck. Então, o cara meteu um Lightning Storm e matou Spell Trap. Ativou um Prosperity, que dá metade do dano. Escava as cartas do topo, precisamos de uma carta pra jogar, encontramos uma carta aqui. Encontramos o campo efeito, pegou uma carta, invocou o Dragão Branco. Show de bola. Beleza. Dragão Branco pegou a Spell, Quick, batalha, bateu na Little Knight, porque é mais forte que ela, só que dá metade do dano por causa do Prosperity. Half Damage. Deu a Spell Quick, buscou e invocou o dragão, ok? Lembrando que estamos dando metade do dano. Bateu no menininho ali, ele deu efeito, trouxe outro do deck, efeito desse cara, fez um Synchro, batalha, bateu ali, trouxe o bicho do cemitério. É importante declarar ataque mesmo em monte de defesa para terem 3 ataques declarados, para os Synchros ficarem bufados. Bateu com o bichinho que traz um do cemitério, efeito do branco, faz mais um Synchro, fez o Synchro 10, o Synchro 10 dá efeito e o 7 volta do cemitério. Beleza, o Synchro 10 matou a carta que morreu dá alvo no bicho pra deixar o ataque dele dobrado, bateu ali em cima do cara, lembrando, half damage, bate direto, tem mais 5 pra fazer, fez o Synchro do Tridente Dragon, mata 2 cartas, bate direto, e isso deu dano por dentro do Prosperity, tá? Então, assim, o que o deck quer fazer é só isso, beleza? Então, essa aqui é a explicação bem básica, bem merda do deck. A gente vai voltar agora pra Road of the King, lembra que a gente tava lá? E aí a gente vai chegar agora nas partes em que a realidade precisa ser posta. Porque é divertido, é legal, é uma dinâmica bem diferente. Tudo isso é bem válido, bem válido. Porém, observa o seguinte... O deck, ele performou muito bem no começo do formato, quando ele chegou. Ele começou mal, depois começou a performar bem e continuou performando bem no reporte seguinte. Mas, claramente, ele tem lacunas a serem preenchidas. Com certeza ele tem lacunas a serem exploradas. Tanto que, depois que o Tenpai se tornou um deck que, olha só, mano, eu não posso perder pro Tenpai Drago não, hein? Se eu tomar batalha assim do nada, pô, e agora? Qual é? Então, no próximo reporte, ele caiu vertiginosamente em relação ao uso dentro dos torneios do ACG. E uma das abordagens que decks como o Fire King, por exemplo, passa a adotar é ter o Light Lusk no extra deck. Esse Light Lusk no extra deck é feito com 2 monstros nível 1, simplesmente impede que o bicho morra. E se ele não morre, como é que o Tenpai Dragon me dá dano? Então aqui já é uma movimentação do jogo para tentar ter cartas que interagem com esse deck, porque uma vez que ele está presente no jogo, ele ganha jogos, e ganha jogos de maneira assustadoras. Mas é óbvio que ninguém vai ficar parado tomando o OTK de 30.000 de dano, né? É óbvio. Então os caras tentam fazer algumas coisas, e o meta se movimenta. O Ogre também é uma carta usada por causa disso. O Ogre também ajuda e ajuda muito, além do Debarrier, que é uma carta que você dá e o cara se fode. Ele cai segundo com os Board Breakers, beleza, usa aí. Eu vou ter o meu TT, sei lá, eu vou poder escavar Prosperity pra poder achar um de barreira da vida, ou posso fazer um Light Lusk. Mano, como é que o cara vai me dar esse dano aí? Como ele vai me dar a porra desse dano? É um exemplo de deck build que nego começou a fazer
por causa desse deck, saca? E faz total sentido. O Belly também pega cartas pra impedir que você invoque o bicho do cemitério, porque é dentro da damage, é dentro da batalha e tal. Mas a Belly nega ativação, então ela pode ser dada nesses spots. E aqui você tem movimentações diferentes de decklist, né? Do Tenpai Dragon, que na outra decklist você tinha Hand Traps. Aqui, nem tanto, temos Board Breakers. E o último reporte que temos feito é esse aqui, ó, o 10-11, onde você pode ver o Tenpai já foi todo diluído em relação ao uso dos demais decks, o Voiceless subindo mais em detrimento dele também, porque é um deck que parece que quanto mais popular ele é, pior é, porque ele tem que ser um underdog, ele tem que ser um outsider ali, tá ligado? A partir do momento que ele tá muito enraizado e presente no meta, e todo mundo tá com medo de perder dele, é bem tranquilo de counterar, não é como os outros decks que se estabelecem no Tier 1 e ficam por lá, mesmo que todo mundo saiba que esse é o meta e todo mundo tente atacar ele, como foi com o Kashira, como é com o Snake Eye, como é com o Fire King. O deck é diferente, ele tem fraquezas muito grandes, que se exploradas, ou seja, se ele é popular, as fraquezas serão exploradas por decks que já são melhores do que ele no formato, ele acaba caindo. Então essa é uma questão a ser muito pensada sobre o deck, né? Mas é inegável que ele tem um monte de questões interessantes. Aqui no DB, de novo, e eu vou ter que trocar mais uma vez a tela para poder finalizar com vocês, eu fiz um esboço qualquer de decklist aqui, onde, como o espaço de engine dele é bem pequeno mesmo, e a gente precisa de baixíssimo investimento para poder construir um OTK assustador, você acaba tendo espaço de usar muita tech. No começo do ACG, como vocês viram, o nego começou a usar muita hand trap. E você pode usar. Olha só o espaço de tech que tem aqui. Eu coloquei 6 Nibiru, 3 Nibiru e 3 Impermanence, mas você pode tirar os droplets, os TTTs, por exemplo, os Lightning Storm, os Feather Storm, o Raps Feather, né, com o Change of Heart, e você vai ter muita tech aqui, ó. 3, 6, 9, aí você... Olha o T matemático rolando. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 espaço para tech cards que você pode colocar pelo menos. Você pode forçar a barra aqui e ali, mas isso sem tirar nenhuma carta de engine de consistência, porque essas cartas que você tá tirando são cartas board breakers, going second. E aí é que entra a questão. Engine de hand traps evitam que os caras usem cartas que tentem counterar o teu deck. Uma vez que esse deck é muito visado, a Hand Trap impede que o oponente faça as coisas que, sabendo que o Tenpai Dragon existe, os caras podem fazer. Eu sei que o Tenpai Dragon existe, eu vou usar coisas contra ele. E dá pra pegar ele de várias formas diferentes. Então as Hand Traps enfraquecem o teto do cara. Enfraquece o teto do maluco, que aí ele não vai ter tudo. E eu vou conseguir fazer coisas. Então esse é um ponto. O outro ponto, que é muito bom no momento em que ele é novidade, usa board breakers. Tem um monte de board breaker que você pode usar. Se você fizer esses board breakers impedindo as interações do campo, já tá bom. Depende, claro, do formato. O Fire King consegue dividir bem as interações, por exemplo, mas é uma abordagem. Você fica usando essas cartas de poder alto, tentando limpar a mesa do cara, porque eu só quero baitar as coisas pro meu Tenpai Dragon entrar depois. Imagina uma mão onde você tem 3 board breakers, tá ligado? E você vai ativando um e bum, o cara levou. Ativou outro, talvez o cara gastou alguma negação. Ativou um outro, o cara foi forçado a fazer alguma coisa antes. Agora ele não tem mais interações. Aí, bum, eu dou normal summon do meu Tenpai Dragon, falo batalha e o cara, meu Deus, fudeu, tá ligado? Então essa é a abordagem. E, cara, não dá pra dizer que isso não é interessante. É minimamente interessante e dinamiza a forma em que o jogo é jogado. A partir do momento que existe um deck como esse, dinamiza a forma em que o jogo é jogado. Porque agora a batalha é muito importante. E você pode morrer porque sim. Porque sim mesmo, porque o deck tem competência pra isso, Rogerinho. E é basicamente isso, meus amigos. Todo mundo aí já conhecia o deck de Tenpai Dragon? Deixa nos comentários. Quando ele vier pro jogo, aí eu faço o vídeo mais aprofundado dele, falando do formato em que nós estivermos. Por hora, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.